Olá, boa tarde, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar participando desse ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Meu nome é Cristina Carneiro de Menezes, eu sou doutoranda em Estudos de Gênero pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Lisboa. O meu doutoramento é uma parceria entre essas duas universidades. Eu pesquiso a obra de Annie Ernaux, a recepção da obra de Annie Ernaux no Brasil e em Portugal. E neste evento, na verdade, eu quero apresentar uma das leituras que eu faço do livro Os Anos, de Annie Ernaux. O título da minha apresentação é A Invenção de uma Escrita Política em Les Années, Os Anos, de Annie Ernaux. Apenas para contextualizar, Annie Ernaux é uma escritora francesa, nascida em 1940 no interior da França. E ela se formou em literatura e foi professora a vida inteira, e desde 1974 que ela publica os seus livros. Ela é muito estudada, é muito considerada na França há muitos anos, e no ano passado ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A obra dela é muito marcada por algumas questões, né? Uma delas é o trânsito de classe social, porque ela é de uma origem camponesa e de comerciantes no interior da França, e ascendeu socialmente, digamos assim, por meio dos estudos, e isso é uma questão para ela, né? Assim, a obra dela é bem sociológica também. Outras questões que atravessam a obra dela é a questão do aborto, né, que ela fez um aborto clandestino em 1963, e toda a obra dela é atravessada por esse acontecimento, né? Inclusive ela também tem um livro intitulado O Acontecimento, que trata sobre isso. Mas só para contextualizar um pouco quem é Annie Ernaux, esse livro Os Anos, ele foi publicado em 2008 na França. No Brasil, ele foi traduzido e publicado em 2019. E aqui em Portugal, que é onde eu estou no momento, ele foi publicado em 2020. Então, houve uma descoberta, uma redescoberta, uma retomada de interesse pela obra de Annie Ernaux, tanto no Brasil quanto em Portugal, a partir de 2019, né? E logo em 2022 ela ganhou o Prêmio Nobel. E agora ela está na pauta, assim, as questões que ela traz nos livros dela está bem na pauta literária, digamos assim. Então, vou aqui voltar minha atenção para o livro Os Anos, que é o que eu vou tratar aqui neste evento. Os Anos é um livro de memórias. A Annie Ernaux fala sobre 50 anos de história, mas atravessada com a vida pessoal dela, né? Nesse livro ela faz uma leitura muito imbricada da vida social com a vida pessoal. Então, a minha leitura que eu faço, que eu quero apresentar aqui, é o significado da escrita nesse livro. A Annie Ernaux, na obra dela, ela pensa muito a escrita também. Ela faz uma reflexão dentro dos livros dela sobre a escrita, né? Sobre a escrita, é quase uma forma de estar no mundo, a escrita para ela mesmo. E eu acredito que nesse livro ela procure inventar uma nova linguagem para estar no mundo, né? E aí eu faço essa leitura dentro dos debates sobre a escrita de mulheres, que já ocorre há bastante tempo, né? Já no século XV, houve a Querelle des Femmes, que durou mais de 3 séculos, em que foi se tomando consciência da ausência das mulheres no universo literário. Depois, em seguida, veio a Virginia Woolf, com todo esse debate também sobre a questão da escrita. Não dá tempo eu me deter muito nesse tema, mas é uma questão ainda hoje
né? Tem a Hélène Cixous também, que cunhou um conceito de escrita feminina nos anos 70 e ainda hoje é muito debatido. Mas, de fato, assim, a questão das mulheres com a escrita, que as mulheres foram excluídas desse universo durante muito tempo e ainda hoje é uma questão, né? Porque foi um prejuízo para o nosso imaginário, um prejuízo de discurso, né? Assim, o discurso mais difundido ao masculino. Então, a escrita para as mulheres tem todo um aspecto a ser explorado ainda, digamos assim, a ser refletido e a ser pensado. Então, eu acredito que nesse livro, Os Anos, a Annie Ernaux, ela faz uma procura de criar uma nova linguagem, né? Ela tem essa inquietação nesse livro. Então, ela começa o livro dizendo que todas as imagens vão desaparecer e aí ela lista uma série de imagens que vem à memória dela e no final dessa listagem ela diz que a língua vai continuar pondo o mundo em palavras. Isso é uma forma dela dizer que o mundo é construído também pelas palavras, né? E precisamos inventar esse nosso mundo, né? Esse nosso estar no mundo. E ela vai fazer isso nos anos, né? Ela vai tentar contar uma história atravessada com a vida dela, utilizando um pouco de ironia para borrar um pouco as hierarquias da importância dos acontecimentos, né? Então ela faz uma certa crítica à história com H, digamos assim. E quando ela começa a fazer isso, ela percebe a dificuldade que tem, né, de fazer uma representação singular. E aqui eu vou trazer uma citação dela. Aspas, abre aspas, gostaria de reunir múltiplas imagens dela própria, separadas, em relação entre si, ligadas por um fio narrativo da sua existência, desde o nascimento durante a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Uma existência particular, portanto, mas também incorporada no movimento de uma geração. No momento de começar, tropeça sempre nos mesmos problemas. Como representar simultaneamente a passagem do tempo histórico, a transformação das coisas, das ideias, dos hábitos e o caráter íntimo dessa mulher? Como fazer coincidir um frescor de 45 anos com a busca de um eu situado fora da história? Então ela traz com essa citação esse tropeço, né, desse questionamento de como representar, né, uma mulher nessa história. E ela usa nesse livro uma narradora que é ela, né? Na terceira pessoa, né? Ela está sempre falando de uma mulher. E aí aqui eu vou trazer outras citações para mostrar como ela vai apresentando essas questões desse debate da escrita na crítica feminista, né? Uma das citações é sobre essa vontade de uma nova linguagem. Aspas. No seu diário íntimo, escreveu que se sente hipersaturada de ideias passe-partout de teorias, que anda em busca de outra linguagem, desejando regressar à pureza original. Ela sonha em escrever numa língua desconhecida. E em um outro momento, ela vai falar sobre o feminismo e ela diz, aspas, o feminismo era uma velha ideologia, vingativa e sem sentido de humor, de que atualmente as jovens já não precisavam, para a qual olhavam com alguma condescendência, não tendo dúvidas em relação à sua força e direitos à igualdade. No entanto, continuava a ler mais romances do que os homens, como se tivessem necessidade de incluir o imaginário na sua vida. Então ela pontua essas questões ao longo do livro e por fim ela admite que não tem uma outra língua para criar
né? E que é preciso lutar com essa linguagem que nós temos. E ela diz, abre aspas, antigamente, quando desejava escrever no seu quarto de estudante, esperava descobrir uma linguagem desconhecida que desvendaria coisas misteriosas, como se fosse uma visionária. Imaginava também o seu livro acabado, uma revelação para os outros, do seu ser mais profundo, uma realização superior, uma espécie de glória. Não havia nenhum mundo inefável a surgir, como por magia, de palavras inspiradas, e ela nunca escreveria a não ser a partir de sua língua, e de todos, o único instrumento com o qual podia contar para agir sobre aquilo que lhe causava revolta. Portanto, o livro a fazer era um instrumento de luta. Então, esse livro Os Anos, como ela mesma diz no livro, é um instrumento de luta e eu acredito que essa linguagem que ela utiliza nos anos e essa procura por realmente uma nova forma de ver a história e de ver a vida, eu acredito que ela faz política com essa tentativa dela, não é? É o que chama, eu associo isso com o que a Nelly Richard, que é uma pensadora chilena, ela chama de feminização da escrita, né? Que é como se fosse uma estratégia política que se produz, e aqui nas palavras aspas, abre aspas, que se produz a cada vez que uma poética ou uma erótica do signo extravasa o marco, retenção ou contenção da significação masculina com seus excedentes rebeldes, para desregular a tese do discurso majoritário. Então, acredito que a Annie Ernaux faz isso no livro Os Anos, porque ela, inclusive, como eu já mencionei, ela utiliza uma ironia para borrar um pouco a hierarquia da história, né? O que é mais importante é a vida pessoal, as regras que atrasam ou a morte do Kennedy, né? Assim, ela fica borrando esses acontecimentos, né? O que é que realmente marca a sua memória. Então, acho que essa é uma das leituras que eu faço desse livro. É um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigada.